pessoal, tudo bom? Bom dia para todo mundo. Fala Matias, bom dia. Estão me ouvindo bem? Me avisem aí nos comentários se vocês estão me ouvindo bem, se dá pra escutar de boa. Fala Paulitia. Paulitia, Matias tá aí. Gente, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais esse grupo de estudos. Dei só o feedback do áudio para saber se está todo mundo escutando. Tem uma obra aqui em casa aqui do lado do condomínio, e aí tem um barulho de gente serrando. Me avisem se tá muito alto. Só para saber mesmo, porque não dá para pedir para ninguém parar. Mas vamos lá, gente, bom dia para todo mundo. Sejam muito bem-vindos a esse grupo de estudos. O que é o grupo de estudos? O grupo de estudos é uma live, são lives que eu faço, pelo menos de segunda a sexta, nesses últimos dias. Sem áudio? Peraí. Como tá sem áudio? Tá sem áudio. Alô, alô, alô. Vocês estão me ouvindo? Alguém tá me ouvindo? Tá com áudio, né? Aqui também tá mostrando, tá saindo áudio. Beleza. Eu tô... Um minutinho, gente, rapidinho. Eu tô no meu celular vendo se tá tudo certo com a live. Eu também não tô escutando o áudio da live pelo meu celular. Deixa eu ver se eu... Engraçado, algumas pessoas estão escutando, outras não. Deixa eu voltar aqui no Instagram. Sair e entrar de novo, né? Beleza. Mas é isso, gente. 5 minutinhos. Aqui ainda eu consegui, ainda no meu celular ainda ficou sem áudio. Mas vocês estão escutando certinho, né? Beleza. Gente, como eu tava falando, sejam bem-vindos, tá? Essa live, ela é uma live que eu quero fazer ela frequentemente, não todo dia, mas frequentemente, durante um tempinho, que o nome eu acho que já diz muita coisa. É um grupo de estudos que tem a intenção de eu mostrar aqui com vocês e também receber o feedback de vocês em relação a dúvidas, ao que vocês estão fazendo também, sobre como desenhar tibis. Basicamente, a gente vai trabalhar aqui todo o conceito de estrutura básica do Tibia, como é que vocês podem montar o Tibia, utilizar esse conhecimento para melhorar o Tibia de vocês. Não vou dar uma fórmula pronta para ninguém aqui e falar que você tem que desenhar um Tibia assim, assim, assado. Eu estou dando aqui, ao passar dessa, já tem 3 lives, essa aqui é a 4ª. O replay das 2 primeiras já está lá no YouTube, se você quiser dar uma olhadinha, é só pesquisar lá no YouTube por BD Art Lab que você vai encontrar. E a intenção é que a gente tenha aqui um arcabouço, né, um repertório criativo suficiente para a gente criar tibis da maneira com que a gente queira. Cafezinho, água no ponto. Vamos lá. Aqui eu trouxe a estrutura do tibi que eu fiz na live passada. E a ideia aqui é que a gente possa estilizar o volume desse tibi, para que a gente consiga lapidar ainda mais, dar um passo além da estrutura básica, como é que a gente consegue criar a forma do tibi ideal para nossa escolha. Então eu vou dar para vocês aqui alguns insights, algumas ideias de como vocês podem aplicar esse volume no tibi de vocês, que vai ajudar muito na arte de finalização, tá? Depois, quando vocês forem botar a roupinha no tibi, quando vocês forem botar diversos outros acessórios. E já fica aqui o meu convite que quem queira continuar aprendendo comigo, tem 2 possibilidades. Você pode continuar vendo as lives de grupo de estudos,
mas também tem uma possibilidade mais completa, que é o curso Como Desenhar Tibia. Se você está interessado em aprender a desenhar comigo, viu a live aqui, gostou, está interessado em entender mais como funciona o meu método de desenhar, como é que eu ensino, fica à vontade para se inscrever no curso em bdartlab.com.br. É um curso online, ele sempre está com as inscrições abertas, então ele não fecha. O acesso ao curso é vitalício e você pode fazer quantas vezes quiser, tá bom? Curso Como Desenhar Tibis. Feito meu jabazinho aqui, vamos para a parte do vamos ver, né? Nas lives passadas a gente já fez a articulação de membros. Dá pra ver o que aconteceu, dá pra ver o que rolou na live passada, indo no meu perfil, que eu faço um resuminho do que a gente abordou na live. E hoje quero fazer o seguinte: eu quero trabalhar a estilização desse volume no corpo do meu Tibia e mostrar para vocês algumas possibilidades que você tem de personalizar a estrutura básica do Tibia de vocês. Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui as marcações dos membros do Tibia. Assim como a gente fez na live passada. Deixa eu fazer aqui com vocês. Perfeito? Como eu estou mostrando para vocês, assim que eu defino onde vão estar os membros do Tibia, onde vão estar as perninhas, onde vão estar os bracinhos dele, eu começo a definir, eu começo a estipular onde eu vou inserir as articulações desse Tibia. Para isso, eu divido aqui cada membro pela metade, mais ou menos, e aí eu tenho aquela noção de onde os membros vão se dobrar, tá bom? De onde os membros vão se dobrar para eles começarem a articular, onde vai estar o cotovelo, principalmente onde vai estar cotovelo e joelho, tá bom? Agora, como é que eu faço essa estilização, tá? Eu começo a dar algumas formas. Quando eu estou tentando imaginar e estudar a anatomia do ser humano mesmo, eu tenho uma forma de desenhar braços e pernas, onde eu tento entender quais músculos chamam mais atenção, quais músculos são mais importantes para compor o meu desenho, e o que eu faço, eu simplifico tudo isso, levando em consideração a filosofia do como desenhar tibias. A gente pega uma estrutura complexa e dilui tudo isso, e dilui e simplifica tudo isso para que a gente possa aplicar técnicas mais complexas no futuro. Então, deixa eu dar uma apagadinha. Quando eu estou pensando na estrutura do corpo humano, imagina aqui que eu tenho o rosto humano, tá? Tenho aqui uma estrutura do corpo humano e eu tenho diversos pontos nessa estrutura que eu consigo conectar, onde termina um músculo, onde começa o outro. Eu sei que depois do peitoral eu consigo conectar os músculos do braço e do ombro aqui, e por aí eu consigo fazer algo minimamente viável para que eu consiga dar as características que eu quero no meu desenho. Toda vez que eu estou pensando em desenhar tibias, eu penso como é que eu poderia pegar como é que eu posso falar? Como é que eu poderia pegar alguma ideia dos meus desenhos sem ser estilo Tibia e como é que eu posso utilizar dentro do estilo Tibia para personalizar aqueles desenhos que eu faço. Toda vez que eu estou pensando no braço de algum desenho meu, eu
penso no seguinte, eu penso nos músculos, eu tento pensar em quais músculos eu posso utilizar, quais formatos eu posso utilizar para apresentar também no Tibia. Aqui eu fiz bem simplificado a ideia de uma anatomia mais aproximada do real, e o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, é isso bem aqui, ó. Queria mostrar para vocês algumas curvas e volumes que eu consigo observar e que eu vou tentar passar isso para o meu Tibia, tá? Para não deixar o braço dele todo reto. Eu vou mostrar para vocês aqui que existem estilos diferentes que dá para adaptar o quão real eu consigo deixar um membro do Tibia. Para isso, eu começo a analisar, principalmente no braço, quais curvas eu vou querer deixar presente na minha ilustração estilo Tibia. Então, quando eu estou tentando entender aqui quais são esses formatos, eu penso, poxa, eu sei aqui que tem um bíceps, que é um músculo muito importante. Eu sei aqui que tem esse músculo deixa eu até pegar de outra cor, do ombro. Eu sei que eu também tenho músculos aqui no peitoral, ó, que se ligam com essa estrutura. Eu tenho o tríceps aqui e eu tenho outros músculos que vão ganhando músculos e partes, né, do corpo humano que vão ganhando essa notoriedade enquanto eu desenho. Eu vou percebendo como eles interagem entre si, e aí eu tento replicar isso num modelo muito menor que é o Tibia, tá? Deixa eu até diminuir isso aqui. Então a ideia é que eu tente entender como funciona usando uma foto, usando um desenho. Aqui eu fiz bem simplificado, nem as proporções estão totalmente certas aqui. Mas o que eu queria mostrar para vocês é justamente esse olhar para o que compõe o ser humano, para saber o que eu posso levar para o Tibia, porque eu sei que nem tudo dá para levar. E se eu for botar todos os detalhes no meu desenho, acaba que tudo vai ficar muito complexo, tudo vai ficar cheio de informação. A gente não vai ter espaço suficiente para trabalhar toda essa informação. Então, quando eu estou pensando em desenhar o meu Tibia, e eu sei que eu tenho... Quando eu estou pensando em desenhar meu Tibia, e eu sei que eu tenho os membros para fazer, o que eu costumo pensar? Eu costumo pensar nisso. Poxa, se eu estou começando o meu desenho, eu posso simplificar totalmente um braço, tá? Deixando ele com o formato que estava o meu rascunho, ou eu posso dar um pouquinho de formato para que o meu Tibia ganhe características melhores. Em vez de deixar o braço todo reto, em vez de deixar ele todo reto, tudo sem curvas, eu posso, para dar mais complexidade no meu Tibia e também ir regulando o meu estilo, eu posso testar, dar formatos mais semelhantes ao de um braço, vamos dizer assim, normal, um braço de ser humano mesmo, tá? Então, eu posso fazer essa escolha de botar ou retirar volumes. E não tem só essa customização, não. Se você quiser continuar customizando essas etapas, ainda também dá para fazer, ó. Vamos fazer de novo aquele formato do braço. Esse formato do braço reto, né? Chapado, que eu boto no meu rascunho, e a partir daqui eu sei que
eu tenho uma linha que divide aqui mais ou menos o meio dessa estrutura, que vai ser o meu cotovelo. Como eu sei onde o meu cotovelo está posicionado, eu posso fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui para essa estrutura. Eu posso fazer o seguinte, deixa eu até mudar a cor dessa aqui. Eu posso até fazer o seguinte, eu posso começar a juntar esse modelo aqui, que é um pouquinho mais complexo, eu posso, que é um pouquinho mais realista, na verdade, eu posso tentar unir com aquela estrutura básica do bracinho do Tibi. Eu posso dar um volume aqui no ombro e posso pegar aqui mais ou menos a metade e dar um volume aqui no antebraço. Estão vendo? Só esse pequeno volume ele já vai fazer diferença na hora que você for desenhar o seu Tibi. Vamos lá, deixa eu desenhar aqui essa customização. Aqui no ombrinho eu posso dar um volume maior. Depois que eu dou o volume maior, eu posso descer reto ou quase reto. Aqui também do outro lado eu posso descer reto, ó. Dou um volume no ombrinho e posso descer mais reto aqui, tanto de um lado quanto de outro. Quando chega no cotovelo, eu tenho aqui uma espécie de abertura. Meu cotovelo, se você for ver o seu cotovelo, essa parte do cotovelo, ó, ela tem um volume diferente do resto do braço aqui, tá? E se você for parar para pensar, se você esticar o seu braço, ele vai ter um volume diferente, uma espessura diferente no decorrer no decorrer do braço. Em algumas partes vai estar mais fina, outras mais grossas, ó, grosso, fino, engrossa de novo aqui e afina, cadê? E afina para chegar na mão. Então, basicamente, o caminho que a gente vai seguir é esse aqui, ó. É esse aqui. Basicamente, a gente tem o nosso ombro, e aí a gente afina o volume do braço. Quando chega perto do cotovelo, engrossa de novo. E aí tem esse músculo aqui, ó. E aí a gente tem a vinculação, a ligação com a mão. Então, basicamente, a gente vê esse movimento de afinar, engrossar e afinar novamente, principalmente na parte interna do braço. A gente tem um movimento aqui de engrossar, afinar, e aqui você pode dar um pouquinho só de volume, é uma coisa bem sutil, ou deixar mais reto também. Tá bom? Então, todos esses volumes, eles são interessantes na hora de você dar aquele acabamento melhor no seu desenho. Vamos voltar aqui para esse exemplo que está bem aqui. Então, chegando perto do cotovelo, eu posso dar um pouquinho de volume, mas depois eu sei que eu tenho que voltar até o final do braço, do bracinho do Tibi. Desse jeito aqui. E se eu quiser começar a eliminar o meu rascunho, eu já começo por essa parte também. E esse estilo, ele vai ter um impacto muito forte no estilo de dedos e mãos também que você vai inserir. Conforme for o que você falar que vai ser o estilo do braço, vai ser o estilo da mão também, tá? O estilo da mão, ele acaba se conectando com o estilo do braço. Obviamente, quando eu tento inserir volumes mais realistas,
faz mais sentido eu inserir uma mãozinha mais realista. Se eu insiro um braço menos realista, mais voltado com o que era aqui, ó, com o que era aqui o rascunho inicial do meu tibi, eu vou tender a ter mãozinhas também menos realistas, tá? E como é que a gente faz a perna? Deixa eu até fazer aqui numa outra camada. Como é que a gente trabalha a perninha do tibi? A gente vai trabalhar a perninha do tibi muito semelhante com o que a gente vai trabalhar o braço. A gente vai trabalhar essa aplicação de volumes. Você pode fazer essa estrutura aqui da perninha do tibi, mas você também pode aplicar alguns volumes bem sutis no decorrer dessa perna, assim como eu fiz no braço. Não tem nenhum volume muito marcante aqui no braço, tá vendo? Tem os volumes que eu já apresentei para vocês, obviamente, e na perna eu vou tentar fazer a mesma coisa. O que eu procuro entender na perna do tibi? Eu procuro entender isso aqui, ó. Primeiro, onde é que está o joelho? Depois que eu tento entender onde é que está o joelho, eu tenho que entender para onde é que ele está virado. E lembrando que o joelho ele está direcionado mais ou menos, ó, na metade da altura da perna do tibi que você inseriu. Aqui, ó. Mais ou menos na altura da perna que você inseriu, tá bom? E como é que a gente vai inserir esse... Beleza, agora como é que a gente vai inserir essas marcações e esse volume na perna do tibi? Agora que eu sei onde está devidamente posicionado o joelho do tibi, eu vou começar a inserir alguns volumes nele. Deixa eu até mudar aqui a cor. Nesse momento, eu começo a inserir alguns volumes do tibi. Como eu sei que o joelho dele está posicionado para cá, para dentro, eu posso até inserir um volumezinho bem sutil para não deixar nada muito marcado do joelhinho do tibi. Aqui a perninha dele está meio para dentro, ela está se encontrando assim. Então o que eu gosto de fazer? Assim como eu tenho aqui nessa minha parte do braço volume desse músculo, eu vou ter também na minha perna a minha panturrilha, que é a parte de trás, que está abaixo do joelho e que ela tem um músculo que ela vai dar volume. Assim como eu tenho a coxa também, que vai dar um volume diferente na parte de cima. Na parte do braço, a parte superior é a parte mais fina, tendo apenas o ombro com volume e o bíceps quando ele está virado, quando o braço está virado de lado. Quando ele está virado de frente, a gente não vê esse volume tão grande, pelo menos no tibi. E aí eu vou começar a fazer a mesma coisa aqui. Eu sei que na minha coxa, eu vou fazer bem grosseiramente, depois eu vou refinando. Na minha coxa, eu tenho volumes aqui, tenho uma canela fina, uma canela mais ou menos reta, canela fina, tem uma canela mais ou menos reta, e depois eu vou dar mais volume na panturrilha da minha perna. Só que eu vou fazer isso de uma maneira bem sutil para que o tibi consiga se encaixar a esse estilo. Então vamos lá. Como é que eu faria isso? Eu partiria aqui do joelho, dessa marcação que eu fiz aqui da metade, e aí eu partiria daqui, pegaria um pouquinho de volume para a panturrilha,
e tentaria encontrar novamente aquela minha estrutura básica aqui, que é essa aqui, ó, que é a que está de rosa. Faria a mesma coisa aqui Faço a mesma coisa aqui do outro lado, dou um pouquinho só de volume. Pode dar até menos volume do que eu botei aqui. Acabei botando muito volume, mas você pode deixar apenas um tracinho bem suave, encontrando a estrutura básica. E aqui... Não gostei disso. Não, peraí. E aqui eu posso deixar essa parte da canela, de frente da canela, porque se eu for pensar em como está posicionada essa perninha, aqui estaria a canela dele, ó. Nessa linha que eu estou botando estaria a canela dele e estaria a parte da frente da canela dele. Mas vamos lá, posso dar um pouquinho de volume no joelho e já aplico uma linha bem suave aqui, ó, com um pouquinho de encurvação. Encurvação? Esse nome, nem sei se esse nome existe. Não é encurvação o nome. E para conectar com a coxa, ó, dou uma suavizada aqui na transição e volto a aplicar volume. Eu posso inclusive seguir a estrutura básica que eu desenhei, porque ela já tem volume na parte externa. Tá? A partir daqui, eu posso juntar com o calcanhar e com o pezinho do meu tíbia, ó. A perna vai ser uma etapa muito mais simples da gente desenhar. Perninha do tíbia realmente é uma coisa bem mais simples do que a mão. Aqui ficou até muito grosso, muito volumoso a panturrilha, eu vou até diminuir um pouquinho. Existem alguns tibes, curvatura, obrigado Paulite, valeu, curvamento, não sei de onde eu tirei. Não vou nem falar, esquece. E aqui, ó, eu vou tentando suavizar esses pontos de ligação. Para que a perninha do meu tíbio fique mais ou menos assim, ó. Ela deu um pouquinho de volume e isso muda muito a impressão que tu dá de volume nos teus desenhos, tá? Não fica parecendo que é um tibizão cortado, chapado. O Peralta tá falando que é sempre bom fazer curva de um lado e do outro dar uma reta para contrabalancear. Existem situações que vai ter curva dos dois lados. Se estiver muito de frente, existem alguns estudos de anatomia, que a gente vai ter aqui o joelho, vai ter a coxa, né, vindo daqui, e aqui a gente tem a canela, né? A gente tem a canela, mas aqui a gente pode também ter um músculo aparecendo, aí vem essa contrabalanceada que você fala, e depois trazer mais volume de outro lado. Mais ou menos isso. Tá? Então, deixa eu até tirar uma coisa aqui. Então, pode fazer dessas duas formas. Vamos lá fazer isso no nosso personagem, que eu já perdi ele aqui. Cadê? Nossa, ele tá aqui embaixo. Vamos lá. Agora vamos botar volume na perninha de baixo. Aqui, ó, botando o volumezinho na panturrilha, principalmente se é nessa posição aqui, que a perninha do tíbia tá virada quase para frente. E a partir daqui sim eu posso inserir os pezinhos para eles encaixarem nessa posição.
Muitas das vezes eu utilizo aquela própria estrutura básica do pezinho já para puxar um, um- puxar um pouquinho de volume para ele encaixar certinho na anatomia. Então, ó, aqui eu comecei a dar mais volume pro meu tibia e agora eu vou apagar boa parte desse rascunho aqui. Só para vocês verem mais limpo como é que o tibia fica. Ó, apago aquela parte, aquela bolinha do centro que eu não preciso mais. E apago aqui o começo do torso dele. A partir daqui, eu tenho várias possibilidades. Inclusive, deixa eu pegar mais aqui. Aqui, ó. Esse seria um estudo do tipo um pouquinho mais limpo, que dá pra gente inserir vários detalhes aqui. O que eu vou fazer? Deixa eu... Não é clonar layer. Deixa eu criar uma outra camada aqui, porque agora a gente vai começar a brincar com esse volume, tá? A gente vai começar a brincar com esse volume pra gente transformar esse tibia e dar estilos diferentes para ele. O que eu vou fazer? Deixa-me diminuir aqui o tamanho dele para ter mais ou menos aqui uns 4. A gente faz esse exercício em 4 tibias diferentes, aplicando volumes diferentes, tá bom? Sem usar aquele tanto de rascunho. A gente vai fazer um negócio mesmo mais por cima dessa camada. Deixe-me clonar. Vou querer para cá. Esse outro vou querer para baixo. Vamos fazer com esses 3 aqui. Depois eu vejo se eu vou usar 4. Perfeito. Vou pintar de rosa aqui somente o corpinho deles, que é a parte que a gente vai alterar. Em algumas situações a gente vai alterar também a parte do rosto. Então vamos lá para a nossa camada de exercício. O que a gente vai fazer agora, nesse corpinho do tibia? Agora eu vou mostrar para vocês algumas variações desses volumes dentro da estrutura do tibia que vai influenciar no teu estilo, vai influenciar em como a anatomia vai influenciar no teu estilo e como você altera a anatomia para fazer coisas diferentes no estilo tibia. Vamos lá. Existem estilos de tibia que não tem tanto volume assim, não tem tanto volume definido de perninha, de braço, são tibias mais lisos. Que eu posso falar isso, são tibias mais lisos. Fora o formato do torso do tibia, que eu já mostrei na primeira e na segunda live, eu posso, além de mudar aquele formato aqui, né, de pera, além desse formato aqui, tá? Além desse formato aqui, eu posso dar diversos outros volumes, tanto na cintura, quanto nos ombros, quanto nas pernas. Existem tibias que possuem membros maiores comparados a esse aqui. Então, essa é a primeira variação que a gente vai fazer. A gente vai fazer um tibia com um tronco, com um membro bem mais avantajado, que talvez vocês já tenham visto esse estilo em algum lugar. E agora a gente vai estudar ele um pouquinho mais a fundo. Quais são as proporções diferentes que tem daquele estilo padrão que eu geralmente desenho. Quando a gente está desenhando esse estilo de tibia, parece que ele é uma espécie de Mega Man. Por que Mega Man?
Porque essa parte inferior aqui, ó, do bracinho do tibe, ela vai sofrer um aumento de volume, a ponto dela ficar mais ou menos assim, ó. Nós ainda temos aquele volume perto do cotovelo, aqui, ó, saindo daqui, só que agora ele não desce. Ele continua aumentando da mesma forma que aqui. Aí aqui a gente tem as mãos bem maiores. A gente tem esse tipo aqui de tibe também. Esse tibe que apresenta mãos e não só a mão, mas toda essa parte do braço aqui, maiores do que o resto. Dá para fazer a mesma coisa do outro lado. A gente pode pegar a partir daqui, ó, dar aquela curvinha, e a partir de agora a gente não afina muito, a gente continua mais ou menos com a mesma proporção. Então, esse estilo de tibe, ele acaba, como é que eu posso falar? Esse estilo de tibe, ele acaba tendo que ter dedos mais detalhados, porque a área ela aumenta. Quando a gente aumenta a área, a gente acaba dando margem também para inserir mais detalhes, tá? Comparado ao espaçamento ao espaçamento anterior. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cima aqui. Prontinho. Geralmente esses tibes que tem essa parte da mão maiores perante o resto do corpo, e aí é mesmo uma coisa tipo o Mega Man mesmo, ele vai ter isso aqui tudo muito maior, vão ter mais, tipo o Popeye, sabe? Que tem essa parte aqui bem grande, comparada a essa parte do bíceps, a gente também vai ter isso acontecendo nas perninhas. Aí, a partir do joelho, a gente tem, ó, a partir do joelho, a gente tem um aumento expressivo no volume. Corpinho do tibe, parece até que ele usa uma bota. Tá? Então esses são os principais detalhes que dá para você fazer na anatomia do seu tibe. Eu vou mostrar outros dois que podem influenciar diretamente o teu estilo. E aqui, ó, eu posso até brincar também com a cintura do tibe. Deixando, ó, pegando aqui o quadril, afunilando mais, entrando um pouquinho na estrutura corporal do meu tibe, para depois sair novamente, ó. Esse lado ficou muito para cima. Tá? Posso fazer isso tipo, também. Qual o tamanho máximo de tibia? Eu gosto de fazer de 2 cabeças. O tamanho, eu sugiro até 4 cabeças. Depois disso, pra mim, isso é uma questão pessoal. Pra mim, acaba ficando... O tibia acaba descaracterizando um pouco. Mas, enfim. Não me apego muito nisso, não. Tá? Então, nessa alteração aqui de anatomia, eu tenho essa parte aqui essa parte da anatomia do tibe bem mais robusta comparado ao que eu acabei de ensinar para vocês. Todas essas partes dos membros, elas acabam ficando bem mais avantajadas comparados a outros modelos. Perfeito? Outra forma também que você tem de fazer isso
e que você acaba também alterando um pouquinho a estrutura do rosto do Tibi é essa aqui. Ao invés de você inserir essas informações de volumes, você pode fazer como eu falei, deixar tudo mais retinho. Você não precisa inserir todos os volumes que você apresentou, que eu apresentei para vocês no começo dessa live. E você pode fazer um Tibi bem mais liso. O que o Tibi mais liso ele me fala? Ele me diz que quanto menos detalhes em uma parte do Tibi, menos detalhes eu vou ter em todo o Tibi, tá? Para seguir o raciocínio desse estilo de Tibi, em vez de fazer uma mão mais complexa, eu vou apenas inserir os dedinhos naquela estrutura básica. Eu não vou inserir volume na mão. É como se o dedo estivesse saindo a partir do meu pulso. Só que, obviamente, eu prolongo ele para que os dedos fiquem na posição mais ou menos normal. Então, a gente vai ter essa mãozinha bem simplificada. Aqui, ó. A gente vai ter uma mãozinha bem simplificada e os dedinhos dela vão fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui numa imagem maior. Imagina que a estrutura básica do Tibi tá aqui. E para fazer isso, a mãozinha dele nesse estilo, eu vou fazer mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu até fazer o contrário. Deixa eu fazer de rosa. Fazer de rosa, ó. E aqui a gente vai ter o polegar do Tibi. E aqui já tem os outros dedinhos, mas todos saindo dessa estrutura aqui da básica da mão. Basicamente a gente tem esse estilo de Tibi quando a gente começa a simplificar muito as coisas. A gente tem mais ou menos esse, só que na verdade ele acaba encontrando um pouquinho aqui, ó. Ele acaba até encontrando o resto da mão do Tibi, tá? Então, quanto mais simplificado, tem que levar em consideração também todos os detalhes do Tibi. Se você simplifica uma parte, não faz sentido você deixar o resto muito complexo, senão acaba destoando do estilo. E basicamente, tudo aqui vai ficar muito semelhante com o que você propôs na estrutura básica. Ocorre que não só a estrutura básica, mas também todo o resto de características do Tibi. Como esse Tibi ele acaba sendo mais simples, eu gosto também de deixar essa estrutura, principalmente da cabeça, bem mais simples também. Como é que eu deixo essa estrutura mais simples? Eu acabo fazendo olhos mais simplificados. Uma estrutura mais simples, ela me traz também, ela me remete ao fato de que eu tenho que deixar a cabeça bem mais projetada para estruturas mais menos complexas. Ou seja, eu não preciso dessa área toda para trabalhar o rosto. Eu posso... Deixa eu apagar todo esse rosto.
porque eu posso descer esses elementos, já que eles não vão permanecer da mesma forma que os outros chibis. Então, o que eu faço com todos esses elementos do rosto? Eu acabo descendo eles um pouquinho. Ó. Vou descer o olho. Vou apagar aqui as orelhas do tibi. Desço-as também, deixando elas mais simples do que estavam. Posso dar essa estrutura mais simplificada para o meu tibi. Conforme eu simplifico as características e os volumes do corpinho dele, eu posso simplificar o estilo todo. Eu não preciso usar todos aquelas indicações de olhos, de boca, até de nariz aqui, ó. Nesse estilo aqui eu posso até inserir o narizinho dele, porque ele já tá mais... Ele já tem mais... ele já tem uma estrutura mais complexa, principalmente nas mãos, nos pés e nos volumes. Aqui, inclusive, eu posso baixar essa cabeça dele, deixar ela mais presa ao corpo. Dessa forma bem aqui. Calma que eu vou descer o resto também. Tá, é uma camada diferente. E olha como muda a estrutura. Até parece que é um estilo... Até parece não, é um estilo novo, mas até parece que foi feito por uma pessoa diferente. Perfeito, ó. Ó como já fica bem diferente essa estilização. E a diferença dessa estilização é somente não, mas ela tem como fundamento o volume, tá? O volume do braço, o volume da perna. Tudo isso, quanto mais volume eu insiro, eu tendo a ter mais espaço para deixar as coisas mais complexas. Quanto menos volume eu tenho, eu dou mais margem para deixar as coisas mais simples, mais limpas. E aí eu tenho essa diferenciação aqui de estilos dos dois. E aqui eu tenho basicamente 3 versões. Deixa eu juntar tudo numa só. Basicamente aqui eu tenho 3 versões de estilizações que eu posso usar nesse tibi. Outra estilização que eu faria aqui nesse meu desenho seria o formato do rosto, principalmente nesse aqui. Da mesma forma que eu aumentei o tibi na aula 2 e mudei o formato do rosto, deixei ele mais quadrado, eu posso aqui nesse deixar mais quadradinho também, ó. Aumento a área. E eu tenho agora, pelo menos, esse espaço bem aqui, ó. Esse espaço do queixinho aqui, para trabalhar mais. Ah, mas é só um espacinho pequeno, mas acredite, faz muita diferença na hora que você está articulando, dando
gesticulando o tibe, né, dando expressões diferentes para ele, aberturas de bocas diferentes, então tudo isso acaba influenciando no que você pode, no potencial de utilização do tibe de vocês. Deixe-me apagar aqui a camada de trás. E aí, quando eu geralmente aumento o queixo, eu trago também a boca mais para baixo, porque senão, ou então eu abro mais a boca, porque senão fica um espaço muito grande entre a boca e o queixo, tá? Tem que tomar cuidado, porque se você bota a boca muito para cima, fica com queixão. Se você bota a boca muito para baixo, fica com esse bigode aqui, ó, muito grande, muito largo. Então aqui eu sempre tento procurar, sempre quando eu aumento o queixo do meu tibe comparado à proporção que eu tinha antes, eu tendo a abaixar um pouquinho a boca desse tibe. Baixar como assim? Baixar a altura dela. Posso até aumentar também. Geralmente o tibe tem uma boquinha pequena, mas quanto mais volume, quanto mais espaço eu tenho, mais adequações eu posso fazer naquela estrutura. Tá? Inclusive aqui, eu posso dar mais detalhes também no rosto. Mas eu acho, na minha opinião, o nariz ele já é um detalhe muito importante que quando você bota, dá um ar todo diferente no tibe. Tá? Eu não tenho uma preferência com nariz ou sem nariz, mas eu sei que quando eu tenho mais espaço no rosto, eu tendo a botar um nariz, porque senão fica um espaço muito vazio na cara do tibe. Tá bom? E aqui nesse outro, eu tenho já uma simplificação de tudo. Se eu tiver menos espaço, eu posso inclusive reduzir esse formato da cabeça aqui. No outro eu deixei ele maior, ó. Nesse outro aqui, o formato da cabeça ele é mais articulado, eu vou ter o queixo aqui, e no outro eu posso fazer inclusive o contrário. Eu posso tirar o queixo desse tibe, deixando ele bem retinho. Vou tentar demonstrar isso aqui nesse tibe. Em vez de fazer ele com um queixinho mais redondo, conforme essa estrutura básica que eu ensinei aqui no decorrer de todas essas lives, eu posso deixar esse tibe sem queixinho. Deixar ele com esse queixinho mais reto. Tá? Percebam a diferença. Aqui, inclusive, dá para diminuir o corpo do tibe perante o resto. Geralmente, nesse tipo de tibe em que eu simplifico tudo, eu não costumo deixar ele com uma altura de duas cabeças. Eu costumo deixar ele com uma altura ainda mais reduzida. Só que percebam uma coisa, eu não diminuo todo o tibe. Eu diminuo somente a altura. Eu ainda vou deixar ele meio largo, tá? Esse fato de deixar o tibe meio largo, ele vai me dar aquela impressão de que o tibe é mais fofinho, porque ele vai ter mais volume concentrado. Aqui, inclusive, ó, vamos deixar
Um bracinho aqui mais volumoso do que o que tava. Pouquinha coisa só. Pode fazer a mesma coisa nas perninhas. Fazer essa adequação aqui. E aumentar o volume dela. Aqui, ó. E aqui eu tenho basicamente essas alterações que eu faço na estrutura do meu tibe, no modelo do meu tibe, de acordo com os volumes que eu insiro nos membros. Não só nos membros, mas também no tamanho do tibe. Então, são duas coisas que me levam a simplificar ou a deixar o tibe mais complexo. Primeira é o tamanho dele. Quanto maior o tibe, mais espaço eu tenho para inserir características mais complexas. Quanto menor o tibe, menos espaço eu tenho para botar detalhes. Quanto maior o tibe, eu gosto de mexer nessa estrutura do rosto, deixar ele mais largo e deixar ele mais triangular, tá? Você vai ter aqui formas mais retas. Comparado a essa versão mais simplificada, eu deixo ela mais sem queixinho, com uma estrutura bem mais simplificada. E lembrando que a mão vai ter muito menos trabalho na hora de fazer. Você vai fazer aquela estrutura básica que eu ensinei nas outras lives e só vai botar uns dedinhos ali. Já essa outra aqui, você vai ter uma mão muito mais semelhante a uma mão real, entre aspas, né? E esse aqui, esse meio termo, é o estilo que eu gosto. Eu gosto de utilizar um meio termo entre os dois. Eu não gosto nem de fazer ele tão grande, nem de fazer ele muito pequeno. Geralmente os meus chibis têm essa estrutura aqui. Mas é lógico que eu também gosto e desenho essas outras duas estruturas que estão aqui em cima para vocês, tá? Deu para entender um pouquinho sobre como eu estilizo essa minha proporção? Deixa eu ver se tem comentário aqui fora do... Às vezes meu chat buga. E aí, gente, o que vocês acharam? Deu para entender como funciona essa minha estilização? O conteúdo que eu tinha para dar por hoje era esse, tá? Amanhã a gente vai ter... acaba se eu der o conteúdo que eu queria dar todo, vai ficar muito grande a live e amanhã eu acho que eu vou continuar a partir daqui. Como é que a gente pode movimentar esses dois estilos de tibi aqui. E a gente também pode ver como é que eu planejo melhor a mãozinha desses tibis e como elas podem interagir não só com o movimento de articulação, mas também com o movimento de mãos. O que vocês acham? Então amanhã a gente vai trabalhar essa parte de mãos desses dois estilos, tá? Principalmente desses dois estilos e como é que a gente vai movimentá-los em situações diferentes, tá? Usando o que a gente aprendeu de articulação ontem e agora de estilos, tá? A gente vai fazer essas alterações nesses dois estilos a partir de amanhã. Então, se vocês quiserem treinar comigo, amanhã já venho com lápis e eu vou postar essa foto aqui no perfil daqui a pouco, lá mais ou menos de tarde, vocês dêem uma olhadinha, risquem comigo e amanhã traz o lápis e a caneta para desenhar junto comigo, tá? Para ver se vocês já conseguem me acompanhar na live, beleza? Gente, agradeço muito, tá? Vocês que ficaram aqui, agradeço demais, espero que vocês tenham gostado dessa live. São dicas que eu uso todos os dias nos meus estudos que eu acho que pode ajudar, tá? Quem está aprendendo a desenhar e quem quer começar a desenhar tibis. Não só tibis, mas eu acho que tudo aqui dá pra gente usar um pouquinho de cada coisa em estilos diferentes. Gente, vou ficando por aqui, tá? Agradeço muito a todo mundo que participou dessa live, foi muito legal e espero ver vocês amanhã ao vivo, tá? Amanhã, e quem tá vendo no replay, fica despreocupado que eu vou postar todos os replays lá no YouTube. Lá no YouTube tem uma playlist já, grupo de estudos, tem o primeiro episódio e a segunda live que a gente fez. A primeira e a segunda live, hoje mais tarde eu posto a terceira e essa aqui fica para amanhã. Eu posto amanhã,
beleza? Espero que vocês tenham gostado e fica mais uma vez o convite, caso você queira aprender a desenhar comigo, entender ainda mais sobre estilo Tibi, não só essa estrutura básica, mas como você pode dar mais profundidade nos seus desenhos, na sua pintura, tanto digital quanto com lápis de cor. Fica o convite para participar do curso Como Desenhar Tibis, beleza? O link que vocês estão vendo na minha bio é o link que vocês vão para o meu site para entender como funciona melhor o curso, saber quais são os módulos. Inclusive quem tem a curiosidade de saber quais são exatamente os módulos que tem no curso, clica lá no link que está na minha bio, ou então acessa bdartlab.com.br que você vai ver todas as aulas, obviamente não, mas a estrutura de aulas, tá? Não posso botar todas as aulas lá, não é um arquivo das aulas, mas como estão organizadas as aulas dentro do meu curso, tá bom? Para você ter um entendimento melhor, uma noção maior de como funciona o curso. Gente, eu vou ficando por aqui, agradeço quem participou ao vivo e até amanhã, beleza? Um abraço, espero de coração que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Um abraço.